Bandeirantes de Rádio. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal, marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima segunda-feira, bom início de semana a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. De volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tanto na Rádio Bandeirantes Campinas quanto na tela da Band News TV. Estamos chegando em FM 85.7 pelas plataformas digitais, o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com imagens direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, em Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Eu sou Heitor Fredo, agradeço pela sua parceria de todos os dias e convido você até às 11h30 da manhã a também participar do nosso Manhã Bandeirantes. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, a mesa de som a cargo de Pedro Piscinato, a central técnica comandada pelo Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes nesta semana vai entrevistar os candidatos à prefeitura da cidade de Campinas. Já presente conosco aqui nos nossos estúdios, o prefeito candidato à reeleição, Dário Saad, que em instantes vai falar um pouco mais sobre esses primeiros 4 anos de mandato, a expectativa para um eventual segundo mandato, preparação para o trabalho sendo montado com a equipe, os projetos, os planos de governo e tudo mais que a gente vai ouvir dos candidatos nesta semana que marca o início da primavera no Brasil. No último domingo, ontem, a primavera oficialmente começou, trazendo temperaturas também mais altas, em um final de semana marcado por chuvas fortes associadas ao vendaval que passou pela cidade. Hoje a região metropolitana já com temperaturas próximas dos 30 graus nesse momento, os termômetros do CEPAGRE marcando 29,1 graus, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, dizendo que hoje a região metropolitana amanheceu com 20 graus. Uma massa de ar quente e seco volta a modular o tempo na região, garantindo tempo firme pelo menos até quinta-feira, sem condições de chuva. Condição predominante entre hoje e os próximos dias de céu claro, com momentos de céu parcialmente nublado à tarde. Atenção à umidade relativa do ar, que deve ficar inferior aos 30%, fazendo com que a gente cuide ainda mais da nossa saúde. A máxima para hoje prevista é de 35 graus. Nesse final de semana, Campinas teve, como eu disse, a passagem de ventos fortes que, inclusive, trouxeram alguns transtornos, alguns problemas, entre eles no Hospital Mário Gatti. Placas do teto do pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti caíram na noite de sexta-feira durante a ventania. Ninguém ficou ferido e, em nota, a rede Mário Gatti informa que os ventos que passaram dos 35 km por hora atingiram Campinas, levantando algumas placas do teto acartonado do pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti. A nota do hospital e da rede Mário Gatti informa que é importante ressaltar que o espaço ainda está em obras e o incidente não comprometeu o atendimento. Não há feridos. As equipes de manutenção estão desde sexta-feira trabalhando no local para garantir a continuidade da obra e o atendimento à população. A área foi isolada para preservar a segurança dos pacientes e a construtora irá iniciar os reparos o mais breve possível. O prefeito Dário Saad está aqui presente no estúdio informando que já resolveu o problema e, portanto, neste momento, o atendimento normalizado, como foi também na última sexta-feira, e a obra já concluída. E claro que o Hospital Mário Gatti vai ser um dos assuntos também dentro da nossa entrevista em instantes com o prefeito candidato à reeleição,
Dário Saad. 10 horas e mais 4 minutos. Você que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, para você que segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, lentidão em 2 pontos da rodovia Anhanguera, sentido capital paulista. No trecho que passa por Jundiaí, entre o quilômetro 61 e 60, por excesso de veículos no entroncamento com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e na chegada à capital paulista, 3 quilômetros de lentidão entre o quilômetro 14 e o quilômetro 11. O motorista também tem aquele tradicional para e anda. Na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão é um pouco maior na chegada à capital paulista, entre o quilômetro 18 e o km 13, o motorista enfrenta lentidão. Mas ainda assim, é a melhor opção para quem segue sentido São Paulo. Na pista sentido interior, boas as condições tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. Atenção ao sistema do corredor Dom Pedro I. Motorista que chega a Campinas enfrenta a lentidão na Professor Zeferino Vaz, a SP 332, o Tapetão, reduzindo a velocidade na altura do trevo de Barão Geraldo. No anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação maior agora de veículos entre o quilômetro 5 e o entroncamento com a Dom Pedro para quem está chegando a Campinas. E na rodovia Dom Pedro I, pista sentido sul, sentido Jacareí, sentido Vale do Paraíba, lentidão entre os quilômetros 141 e 138 na região de Barão Geraldo, trânsito considerado normal para esse horário pelo excesso de veículos. 10 horas e 5 minutos, um rápido intervalo e em 1 minuto, o Manhã Bandeirantes segue com o projeto Band Eleições, conversando nesta semana com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a você que está conosco na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do nosso projeto Band Eleições, ouvindo nesta semana as propostas, os projetos, o trabalho realizado pelos candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas nas eleições de 2024, que acontecem em primeiro turno no próximo dia 6 de outubro, com cobertura completa do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação. E abrindo esta série de entrevistas, presente conosco aqui nos nossos estúdios, o prefeito Dário Saad, candidato à reeleição de Campinas pelo Republicanos. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor Fredo, bom dia nossos ouvintes do Grupo Bandeirantes, é uma alegria estar aqui presente com vocês. Candidato, a sua campanha na última semana recebeu a informação, através da Justiça Eleitoral, de um processo de cassação que ainda está em recurso. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral coloca a sua candidatura como apta, ou seja, o senhor está concorrendo à eleição, na condição de cassado com recurso. Quais são os próximos passos em relação a esse recurso? O que sua campanha disse em relação ao que já foi protocolado na Justiça? Primeiro, Heitor, é uma coisa até, parece uma piada, né? Qual que é o motivo? O motivo, o que é? Por que impugnaram a minha candidatura aqui na primeira instância? Por causa de 3 postagens nas redes sociais. Nem imagens dessas postagens foram para o programa de televisão. Então, assim, é uma questão que foi definida aqui no município, que nós já recorremos.
E o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar nos próximos dias. E olha, nós analisamos já dezenas de questionamentos desse mesmo tipo no tribunal, 100% foi revisto e a nossa candidatura está firme, forte, vamos tocar a campanha tranquilamente. Quais eram os conteúdos dessas publicações? Eram postagens no Hospital Ouro Verde, numa creche e no centro de saúde. Quer dizer, postagens super simples. E que é engraçado que o partido que entrou, o PT, é o partido do mensalão, do petrolão, do dinheiro na cueca, questionando postagens nas redes sociais. Depois de quase 4 anos na prefeitura, Heitor, eles entrarem num questionamento da Justiça Eleitoral por causa de postagens em rede social, até é brincadeira, mas já respondemos, já recorremos e vamos tocar para frente. O senhor se preocupa com o fato do eleitor, nesse momento, ficar em dúvida se a sua candidatura será apta no dia 6 de outubro? Não, nenhum problema, porque o eleitor está vendo a minha campanha nas emissoras de TV, o horário eleitoral está tranquilo, nas redes sociais, na urna vai estar lá a minha foto para confirmar. Então o eleitor de Campinas é um eleitor inteligente. Ele não confia nessas coisas de tapetão, né? Eleição, quem decide, Heitor, quem vai ser o prefeito de Campinas é o eleitor, né? Não é tapetão de partido político, ainda mais do PT, né? Candidato, o senhor divide uma agenda de candidato com uma agenda de prefeito, com a complexidade de um município como Campinas. Como é que o senhor tem feito para administrar a cidade e, ao mesmo tempo, também tocar uma campanha de reeleição? Heitor, sinceramente, eu toco a agenda de prefeito no horário que sempre toquei, no horário comercial, e, às vezes, antes de ir para a prefeitura, e às vezes no final do dia, na hora do almoço, e depois das 4h30, 5 horas da tarde, eu faço a campanha. Então a gente não deixou de lado a gestão da cidade, a gente não deixou de lado tocar os projetos importantes da cidade de Campinas. Então está tudo dentro da norma. É claro que você fazer campanha e tocar a gestão da cidade toma mais seu tempo, você fica mais com a agenda lotada, mas está dando para tocar tranquilamente. Nós estamos conversando com Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Candidato, um dos assuntos mais recorrentes na campanha em relação à mobilidade urbana, principalmente ao funcionamento do BRT e também a nova licitação dos ônibus. Como está hoje esse processo de licitação para o transporte público de Campinas e qual sua proposta dentro do que já está sendo feito para melhorar a qualidade do serviço? Olha, Heitor, quando eu assumi, o BRT estava parado. Você sabe disso. Você e todos os nossos ouvintes. O BRT hoje está funcionando. As 70 a 80 mil pessoas que usam o BRT por todos os dias aprovam o BRT. Reduziu em 20, 30 minutos o tempo de viagem que essas pessoas gastam de deslocamento do Ouro Verde, Campo Grande até o centro, do centro até essas duas regiões. E agora o nosso passo é tocar a licitação. Nós já publicamos uma vez e nós não tivemos interessado. E a gente analisou isso com a consulta pública. Um dos motivos foi a eletrificação da frota. Todo mundo sabe que o país está vivendo mudanças climáticas e Campinas também. E nós exigimos lá 256 ônibus elétricos. Depois da consulta pública foi colocado que a quantidade era grande, porque no Brasil a gente não tem... o preço do ônibus elétrico é 3 vezes maior do que o preço do ônibus a diesel. Então nós vamos reorganizar o edital e vamos publicar no segundo semestre desse ano ainda. Com relação à área de saúde, prefeito, como o senhor vê a gestão do Hospital Mário Gatti? O senhor disse muito durante a campanha que os seus 2 primeiros anos foram voltados à pandemia. O que foi feito nesse período de 2 anos e o que foi aprendido nesse período de 2 anos para servir como um legado no eventual segundo mandato? Campinas fez um atendimento fantástico na pandemia. Hoje, se você olhar para trás e ver que a estrutura de saúde de Campinas não deixou ninguém para trás, atendemos todos os campineiros e campineiras e mais, né, Heitor? Você conhece. Atendemos gente da região, inclusive de outros estados. E nós, depois da pandemia, Heitor, a gente usou aquele mesmo prédio que nós entramos com guarda municipal, que é o antigo Hospital Metropolitano, para fazer o Mário Gatinho, que já atendeu simplesmente 120 mil crianças. Então, aquele compromisso que eu tinha de fazer o Mário Gatinho hoje é uma realidade. 120 mil crianças foram atendidas no Mário Gatinho e a taxa de aprovação do atendimento é altíssima. Altíssima. Então, nós, além do Mário Gatinho, vamos colocar o Hospital da Mulher para funcionar, ele está ficando pronto, já ficou praticamente pronto, agora é a transferência. Nós vamos já
em novembro, começar a primeira parte do CEM, o Centro de Especialidades e Exames Médicos, que vai funcionar ali próximo do Largo do Rosário, no antigo Hotel Opala Barão, que fica na Barão de Jaguara com César Berrembar. Ali teve uma coincidência fantástica. Por quê? Porque essa primeira parte do prédio, que tem mais de 30 salas, já funcionava uma clínica de particular e de convênios. E ali só vai transferir os funcionários e contratar funcionários novos. Ali vai funcionar consultas de especialidades, exames, tudo. Sem falar, Heitor, nos 4 centros de saúde que nós colocamos novos e sem falar da saúde digital, nossa telemedicina. Sabe quantas pessoas nós atendemos no programa Saúde Digital? Quase 260 mil pessoas. Porque saúde digital ela envolve a telemedicina, envolve o telemonitoramento, o controle de crônicos, a teleinterconsulta. É um programa fantástico, inclusive dezenas de cidades do estado de São Paulo e do Brasil já vieram conhecer esse programa. Nós avançamos. Temos muito que melhorar na saúde, sim. Eu não digo que está perfeita, não. Mas perto de um sistema que atendeu a pandemia, bem atendido, fez a melhor vacinação da história do Brasil, com hora marcada, agendamento de internet, e a gente vai continuar avançando mais. E o que não foi possível fazer durante a pandemia, prefeito, que o senhor, só depois dos 2 anos, como o senhor disse, conseguiu a partir daí governar? Eu acho que a pandemia, ela trouxe no início do governo uma prioridade para o atendimento à pandemia. Porque as pessoas olham e falam assim, olha, parece que foi 5, 10 anos atrás, mas há 3 anos atrás, 2 anos e meio, a gente estava andando de máscara, Heitor. A cidade parada. Nós fizemos um plano de ativação econômico-social que fez a cidade bater recordes de emprego. Durante a pandemia, a gente atendeu a pandemia e cuidou da economia. Por isso que Campinas hoje é uma cidade que mais gera emprego do Brasil. Uma das cidades que mais gera emprego. Batemos recordes, Heitor, na abertura de empresas. Então, o que eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco foram em algumas obras, como a obra do BRT lá em frente ao Terminal Ouro Verde. A licitação também nós tivemos problemas naquele momento, porque não tinha certeza do futuro, as empresas do futuro após a pandemia, mas assim, mesmo em 2 anos e meio de governo, a gente conseguiu entregar 90%, 99% das propostas que nós fizemos há 4 anos atrás. Nós estamos conversando com o prefeito de Campinas, Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos. Alguns assuntos da sua administração voltaram à tona durante esse processo eleitoral, prefeito. Um deles, a construção das casas embriões na comunidade do Mandela, de 15 metros quadrados. Nós acompanhamos, na época, a negociação com as famílias, conversamos com o senhor a respeito do acordo que foi feito e do compromisso de que essas casas seriam embrionárias. Isso. Mas também havia um compromisso de que, a partir do embrião, a prefeitura pensaria projetos para aquela comunidade. Né? Pensou. Que projetos são possíveis a partir dos embriões? Já pensou, a gente propôs para os moradores o financiamento da ampliação para o lado, ampliação na horizontal, e a Associação dos Moradores, lá, os representantes, pediram uma ampliação tipo sobrado, só que a estrutura que foi feita não suporta. Para recordar, né, Heitor, essa polêmica teve por causa do presidente Lula, né? Você tá recordando porque o presidente Lula não sabia nada que tinha acontecido, e lá do Nordeste, do Norte, não sei, começou a criticar. Ali não é um programa habitacional da prefeitura, você sabe disso. Ali foi uma solução que a Justiça chamou a prefeitura, os moradores chamou, e nós financiamos o embrião. Não foi a prefeitura que construiu. Quem construiu foram as empresas, as empreiteiras contratadas pelos moradores. Você lembra disso? Aí o presidente Lula não sabia nada, criticou, e eu expliquei a verdade. Sabe qual que é o programa habitacional nosso, Heitor? É aquele que reduziu a fila de habitação de 42 mil famílias para 15 mil. Uma redução histórica. Aliás, nós reduzimos filas, algumas nós vamos acabar, Heitor, como a fila da creche. Se nós não tivéssemos feito o nosso programa Espaço do Amanhã, uma das primeiras perguntas sua aqui seria: prefeito, e a fila de creche? Aí você não está perguntando mais. Por quê? Nós tiramos da pauta isso, porque fizemos o programa Espaço do Amanhã, com 16 creches, com 5 mil vagas, 16 super creches. Uma situação fantástica. E na habitação, a mesma coisa. Aquela questão do Mandela foi uma solução que a Justiça buscou, os moradores buscaram, e a prefeitura financiou. Sem dizer que é da infraestrutura que nós fizemos. Mas não é o programa habitacional nosso. O programa habitacional nosso é aquele que juntou Minha Casa Minha Vida, a Casa Paulista e os subsídios do município, com isenção de TBI, com isenção também de taxas de cartório, e a fila caiu de 42 mil para menos de 15 mil famílias.
Quase 70% de redução. Isso é um marco histórico na habitação popular de Campinas. Por isso que a oposição fala da questão do Mandela para criticar. Por quê? Porque ela não quer falar da redução da fila. Não quer falar, nem a imprensa quer falar. Ah, prefeito, como que você conseguiu reduzir a fila de 42 mil para menos de 15 mil? Foi com mágica? Não, foi com o programa habitacional que nós fizemos. Mas a questão do Mandela foi um uso político do Lula, uma politicagem dele, que eu respondi à altura na época, você lembra bem. Candidato Dário Saad, pensando num segundo mandato, num trabalho de reeleição, o senhor mantém Vandão como seu vice, ele foi seu vice durante o primeiro mandato, também está na chapa, candidato pelo PSB. Qual foi o papel do seu vice nesses 4 primeiros anos? O Vandão teve um papel muito importante. Ele foi secretário de Relações Institucionais, ele fez todo o processo de articulação na Câmara dos Vereadores. O Vandão também fez uma articulação muito importante com os movimentos sociais da cidade de Campinas, com toda a representação dos bairros. Então o Vandão teve um papel muito importante. Ele não foi só um vice que fica de expectativa. Ele teve atuação importante na Secretaria de Relações Institucionais, que se relaciona não só com a Câmara de Vereadores, mas também se relaciona com os movimentos sociais de Campinas. Falando em Câmara dos Vereadores, o senhor teve durante todo o seu primeiro mandato o apoio dos vereadores do União Brasil. Isso. E nós acompanhamos o que aconteceu em relação à direção estadual, apoiando um concorrente seu, inclusive como vice na chapa. Os vereadores do União Brasil não estão fazendo campanha para seu adversário, mas também não pedem votos abertamente para o senhor. Eles, uma vez reeleitos, e o senhor também reeleito, o senhor conta com eles na sua base de apoio? Vamos ver quem será eleito do União Brasil. Os vereadores estão sim fazendo atividades junto com a gente, tudo. Eu não tenho problema nenhum. Houve uma decisão da direção estadual, que aliás é uma lei, a lei de partidos do Brasil é complicado, porque 99,9% da instância local do União Brasil estava com a gente. E por uma decisão, sabe lá por quê, em São Paulo, houve essa mudança. Mas está tudo caminhando super bem, super bem. Nós estamos conversando com Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Candidato, o senhor tem uma proximidade muito grande com o governador Tarcísio, ele está muito presente na sua campanha. O que já dá para dizer que o governo do estado está trabalhando em função de Campinas, independente da sua candidatura? Por exemplo, o senhor falava muito sobre um hospital regional. Isso mesmo. Já há um avanço em relação a essa negociação? Heitor, está avançada a questão do hospital regional, é uma demanda minha, não só do prefeito Dário Saad, mas dos demais prefeitos da região metropolitana de Campinas. É realmente necessário. Por quê? Porque Campinas tem atendido nos seus convênios do SUS municipal, 25%, chegando até 35% de pacientes da região, no caso da pediatria, neonatologia. Então, é necessária a implantação do hospital regional, um hospital metropolitano, e o governador Tarcísio está muito empenhado e logo, logo deve ser anunciado. Logo, logo deve ser anunciado. E mais, né, Heitor? É importante relatar que há 20 anos atrás, de todo o dinheiro que a Prefeitura de Campinas investia na saúde, 70% vinha do governo federal e uma parte do governo do estado. Hoje inverteu. De todo o dinheiro que Campinas investe na saúde, 75%, 78% é do município de Campinas, é o IPTU e o ISS, basicamente. Por isso que o governador Tarcísio fez um avanço imenso com a tabela SUS paulista, que ampliou o investimento do estado no SUS. Lamento que o governo federal não reajusta essa tabela do SUS, que o Brasil inteiro pede de joelhos há décadas. Então isso é triste. Eu vejo aqui partidos criticar a saúde aqui em Campinas, que são do governo federal, e nunca manifestaram essa questão da tabela SUS federal. Se isso não for resolvido, os municípios vão explodir os seus caixas. Não estou dizendo Campinas, não. Os municípios não vão aguentar. E ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. A imprensa não fala nisso. Os candidatos da oposição não falam nisso. Nós conversamos com o prefeito Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, respeitando o tempo que vamos conceder a todos os candidatos à Prefeitura de Campinas. E depois dessas questões, candidato, 30 segundos agora para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor, contando a partir de agora. Agradeço à Rádio Bandeirantes, ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade, e quero dizer para o eleitor de Campinas,
não ficar acreditando nessas pegadinhas do programa eleitoral da oposição. Nossa candidatura está firme, já recorremos e vamos resolver isso tranquilamente no Tribunal Regional em São Paulo. Por isso, dia 6 de outubro, lembra de quem fez 16 creches e quem asfaltou 16 bairros e quem levou asfalto também a mais 24 núcleos, quem vai acabar com a fila de creche em Campinas, quem reduziu a fila de habitação popular de 42 mil famílias para 15 mil e quem tem capacidade de continuar fazendo Campinas seguir em frente e crescendo. Agradecendo ao candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, que disputa a reeleição pelo Republicanos. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informações para você. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os trajetos das linhas 232 Satélite Íris e 239 Terminal Ouro Verde serão ampliados a partir de hoje. As mudanças foram adotadas pela INDEC. A linha 232 passa a atender um novo ponto de parada na Rua Antônio Carlos Merlo, no Jardim Rocim, na altura do cruzamento com a Patrocínio Augusto Severino. Circulará também pelas vias Eupídio Nivolini, Alexandre Sade Kiki e Valdeci Marques Dias. Já a linha 239 atenderá um novo ponto de parada no final da Rua Hélio Martinelli, na altura da estrada do Campo Redondo. Além disso, acessará a Rua 13 para retomar o trajeto convencional pela Rua Roque Pena. A INDEC sugere o uso dos aplicativos Citamob, Movit ou Bus 2 para acessar informações como local de embarque, desembarque, o rastreio e horário dos ônibus em circulação. Para mais informações, acesse os seguintes endereços: o site portal.indec.com.br, o número 118, o aplicativo da INDEC ou o WhatsApp 37 31 29 10. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. 10h28, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando que nesta semana vamos conversar com os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas. Ouvimos hoje o prefeito candidato à reeleição, Dário Saad. O tempo, ele é o mesmo para todos os candidatos. São 15 minutos de entrevista, mais 30 segundos de considerações finais.
Gostaríamos de passar por vários outros assuntos. Temos muito a perguntar a todos os candidatos a prefeito, ao prefeito candidato à reeleição, mas temos que respeitar esse tempo de 15 minutos que foi combinado anteriormente com as campanhas. Muitas perguntas chegando, muitos assuntos importantes. Por exemplo, a Lagoa do Taquaral, que o nosso ouvinte Edmilson queria muito que a gente tocasse nesse assunto, mas o tempo é curto e ficaram alguns para trás. Teremos ainda no processo eleitoral a oportunidade de ouvirmos os candidatos nos mais variados meios de comunicação, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, na Band Mais TV e também dentro da propaganda política com a estratégia de cada um dos candidatos. A nossa agenda segue nos próximos dias com a seguinte ordem. Hoje ouvimos Dário Saad, candidato do Republicanos. Amanhã nós vamos conversar com Rafa Zimbaldi, candidato à Prefeitura de Campinas pelo Cidadania. Na quarta-feira, nosso convidado será Pedro Tourinho, candidato do PT. Na quinta-feira, vamos receber o candidato Wilson Matos, do Partido Novo. E na sexta-feira, a candidata Angelina Dias, do PCO, o Partido da Causa Operária. Todas essas entrevistas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, juntamente com as entrevistas anteriores que fizemos com as demais cidades que formam a nossa região e com os próprios candidatos à Prefeitura de Campinas, com quem conversamos na pré-campanha. Uma oportunidade também do ouvinte, de repente, comparar o que foi dito naquele momento e o que é dito agora, se os projetos se mantêm, se o tom dos candidatos mudou ou não durante esse período de reta final do primeiro turno. O primeiro turno das eleições acontece no dia 6 de outubro e claro que você vai ter a cobertura completa dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação no dia do primeiro turno e também, se tivermos um segundo turno em Campinas, já com a data confirmada para o primeiro debate entre os candidatos da cidade. Dia 14 de outubro, segunda-feira, a Band vai promover o primeiro debate dos candidatos ao segundo turno. Nesse caso, se em Campinas não tivermos o segundo turno, teremos essa data destinada a um outro município da nossa região, do nosso interior de São Paulo, em que o segundo turno aconteça nas eleições de 2024. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando das eleições de Campinas, trazer a agenda dos candidatos a prefeito para esta segunda-feira, abrindo a semana, hoje dia 23 de setembro de 2024. A candidata Angelina Dias, do PCO, não nos enviou a agenda mais uma vez com as atividades do Partido da Causa Operária. Candidato Dário Saad começou a agenda de hoje concedendo entrevista ao nosso Manhã Bandeirantes às 11 horas da manhã. O candidato Dário Saad, prefeito candidato à reeleição, tem um encontro com mulheres empreendedoras às 7h30 da noite. O candidato do Republicanos Dário Saad participa de evento da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas e às 8h30 da noite, o candidato Dário Saad do Republicanos tem um encontro com lideranças evangélicas no Taquaral. A agenda do candidato Pedro Tourinho, por ordem alfabética, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, prevê para hoje, segunda-feira, às 4h30 da tarde, caminhada na região do Jardim Londres, tendo como ponto de encontro a Avenida Ibirapuera, no próprio bairro Jardim Londres. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, não foi hoje enviada pela assessoria. A última agenda que nós temos do candidato Rafa Zimbaldi foi enviada com os compromissos de domingo, sábado e domingo, os compromissos enviados pela assessoria. Hoje nós não recebemos até aqui a agenda do candidato Rafa Zimbaldi. Chegando esta agenda, ao longo do Manhã Bandeirantes, a gente conta para você, atualiza o nosso ouvinte também sobre essa informação. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Wilson Matos, também não foi enviada pela assessoria nesta segunda-feira. A última agenda que temos do candidato foi dos compromissos do último sábado. Não temos a agenda do domingo, não temos a agenda da segunda-feira. Vamos aguardar aqui também os dados que forem enviados
pelas assessorias, pelas demais campanhas. 10h33. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as eleições municipais, as eleições 2024, porque agora o nosso assunto dentro do Manhã Bandeirantes é segurança pública. A Polícia Militar recapturou 206 detentos beneficiados com a saidinha temporária somente entre sábado e domingo no estado de São Paulo. Considerando desde a última terça-feira, o total de presos em saidinha chega a 769. Esses, os números daqueles que foram flagrados descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça para manter esse benefício. Apenas em Campinas e nas cidades da nossa região, em 5 dias, nos 5 primeiros dias, a Polícia Militar de São Paulo já tinha recapturado 29 pessoas, 29 presos descumprindo essas medidas em Campinas, 43 em Sorocaba, 41 em Piracicaba. Para nós falarmos um pouco sobre esse balanço e também esse trabalho da Polícia Militar realizado nos últimos dias, o nosso convidado é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, muito obrigado por falar com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. É um prazer recebê-lo aqui nesta segunda-feira. Prazer é todo meu. É uma alegria falar aí com vocês e poder falar para a região metropolitana de Campinas também. Secretário, em geral, quais foram as medidas descumpridas que mais levaram os detentos de volta para a cadeia antes do fim do prazo de saidinha? Olha, eu queria contextualizar, explicar para a população que nos ouve, nos assiste, porque eu tive uma luta muito grande quando falo desse tema saída temporária de preso. Eu sou deputado federal e estou licenciado do meu segundo mandato e consegui aprovar essa lei, que é a 14843 de 2024, depois de muita luta para colocar fim às saídas temporárias de preso no Brasil. Ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, eu deixei a secretaria e fui relatar novamente esse projeto. Aí teve o veto do atual presidente da República, vetou a lei, nós derrubamos o veto. Então essa lei, ela acaba com essas 5 saídas que os presos do regime semiaberto têm esse benefício absurdo, na minha concepção. Eles ficam 7 dias sem ter que voltar para os presídios. E por que nós propusemos isso? Porque a gente, depois de muitos estudos científicos e de saber o dia a dia do policial, a gente sabe que o criminoso que sai na saída temporária de preso, ele sai majoritariamente para roubar, para cometer crimes, muitos não voltam. Eu fiz a conta de 2006 até 2023, foram mais de 128 mil criminosos que saíram na saída temporária e não voltaram. E, infelizmente, alguns setores da imprensa colocam só 4 ou 5% dos criminosos não voltam. Só que é um volume muito grande, porque já tivemos 35 mil detentos do regime semiaberto sendo beneficiados pelas saídas temporárias. Então, a partir do início da nossa gestão, em janeiro do ano passado, nós propusemos ao Poder Judiciário, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, um acordo de cooperação técnica para poder criar uma ferramenta que recapturasse e conduzisse diretamente os indivíduos que recebem o benefício da saída temporária de preso e descumprem aquilo que a lei determina. Porque a legislação, ela obriga o indivíduo que cumpre pena em determinada região do Estado, execução criminal daquela região, que ele não saia dessa região, que ele fique na região do domicílio que ele declara, que ele não possa estar a partir das 8 horas da noite nas ruas, e não é isso que a gente observa. Haja vista que desde o ano passado até hoje já foram mais de 2.900 detentos do regime semiaberto que foram conduzidos, recapturados diretamente para o sistema prisional, e nessa última saída que se encerrou hoje, foram 777 indivíduos que descumpriram as medidas impostas pela lei, que foram conduzidos diretamente. A maior parte deles justamente não observaram o horário, não estavam dentro da comarca de execução criminal, fora do domicílio que eles declaram, e alguns deles foram presos em flagrante delito, cometendo novos crimes. Nós assistíamos nas últimas saidinhas, nos últimos anos, historicamente, víamos a presença, por exemplo, de muitas pessoas que receberam o benefício da saída temporária em bares, em locais conhecidos por pontos de prostituição, isso falando em Campinas, mas em outras cidades do estado também. Há um
patrulhamento mais intensificado da Polícia Militar em dias de saidinha nessas regiões, nesses locais, para verificar se há ou não a presença desses beneficiados pela saída temporária, secretário? Não, sem dúvida. Dos policiais, nós entregamos mais uma ferramenta para que o policial possa proteger a sociedade. Então, sabendo que esses locais, pontos conhecidos como tráfico de drogas, locais onde há prostituição, esses locais são proibidos por força de lei que o indivíduo frequente. Sabendo disso, os policiais intensificam o patrulhamento nessas regiões e conseguem fazer a prisão e a recondução imediata desses criminosos. E no final das contas, qual que é o nosso objetivo? É proteger a sociedade. E é isso que nós observamos. Historicamente, o período das saídas temporárias de presos tinha um aumento dos indicadores criminais, e a partir da criação dessa ferramenta, dessa inovação em política pública da nossa gestão, com esse acordo de cooperação, o que nós observamos foi a redução dos indicadores criminais durante o período de saída temporária, porque os criminosos eles experimentaram da pior maneira possível, que foi a cessão, né, desse benefício, ou seja, o direito dele de 7 dias, por vezes foi cessado aí no primeiro, no segundo ou no terceiro dia que eles estavam descumprindo aquilo que a lei determina. Então, os policiais aumentam o patrulhamento, eles conhecem quais são os critérios aí de quebra do descumprimento das medidas que a lei impõe e realizam rapidamente a recondução desses criminosos, garantindo assim os melhores indicadores e que esses criminosos não cometam novos delitos. Nós estamos conversando com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que mais cedo conversou também no Jornal Gente com a equipe da Rádio Bandeirantes, falando, entre outros assuntos, a respeito das ações que são realizadas na Cracolândia, em São Paulo. E aproveitando esse gancho, secretário, nós estamos num período eleitoral em que o problema do que acontece na Cracolândia, ele é apontado pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo, alguns quase como passos de mágica. Como é que o senhor vê o papel de uma prefeitura na cidade de São Paulo, que de fato um prefeito em São Paulo pode fazer com relação à Cracolândia, e como os senhores trabalham para que o que acontece na Cracolândia hoje de repreensão ao crime organizado, de trabalho intensificado de patrulhamento, também chegue a cidades como Campinas, onde o centro da cidade também vive um problema parecido com o da Cracolândia? Olha, o que nós estamos fazendo aqui desde o início da nossa gestão é uma resposta diferente. Por parte da Secretaria de Segurança Pública, nós aumentamos o efetivo policial com a Operação Impacto e colocamos a Polícia Civil na primeira seccional centro e também o DENARC, a seccional centro com a Operação Resgate, já prendeu mais de 1.800 traficantes na região central. O DENARC ficou 1 ano investigando o tráfico de drogas nas cenas abertas de uso na região central. Chegamos até a 5ª fase da Operação Downtown, a última fase, que conseguiu descobrir o ecossistema criminoso por trás da Cracolândia. Qual foi a linha de investigação muito bem conduzida pelo Dr. Ronaldo Saeg lá do DENARC? Descobriu que o crime organizado se utilizava de hotéis e hospedarias para uma função tripla: armazenar droga, fornecer espaço para o usuário de entorpecente, e o terceiro e principal ponto, usava o CNPJ desses hotéis para fazer a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Percebam que foram 78 hotéis e hospedarias fechados por determinação judicial, mais de 205 milhões de reais bloqueados dessas contas, desses CNPJs. Então imaginem vocês como que um hotel nessa região, que infelizmente foi degradada durante mais de 30 anos, ou 4, 5 décadas talvez, conseguem faturar milhões e milhões de reais com hospedagem. Isso era proveniente da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Depois que nós descobrimos todo esse ecossistema, com essas investigações policiais, eu creio muito que o poder público municipal pode e deve atuar, não nessa seara da segurança pública. Claro que aqui tem uma atuação em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para conter ali o fluxo, mas o principal são as outras áreas que são de responsabilidade do município, como assistência social, como a saúde, como o tratamento dos dependentes químicos, porque nós experimentamos aqui uma redução de mais de 60% dos roubos na região central, proveniente dessa energia que a Secretaria de Segurança Pública está colocando. O Estado, por iniciativa do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício,
criou um hub de atendimento de crack e outras drogas. Agora, o Poder Público Municipal tem, no meu ponto de vista, a obrigação de colaborar, tanto na assistência social quanto na saúde, senão a gente nunca vai ter um tratamento, uma tão eficaz. Os números aqui são favoráveis de indicadores criminais, o fluxo tem diminuído, e para que a gente encontre uma solução definitiva, a gente tem que continuar avançando nessas investigações, dificultando a lavagem de dinheiro do crime organizado. Com esse fechamento dos hotéis, isso tem acontecido, e também a prisão de criminosos, como nós fizemos, e são mais de 1.800 traficantes presos. Então, acho que aí Campinas e qualquer outro município do estado pode sim ter como base a experiência que nós estamos tendo aqui na capital e replicar esse modelo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Secretário Guilherme Derrite, para nós finalizarmos, estamos chegando ao final do primeiro turno na campanha das eleições. No dia 6 de outubro, o Brasil todo vai às urnas. O estado de São Paulo vive uma eleição tensa em várias cidades, com suas questões regionais, com a polarização nacional. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando para montar um dia 6 de outubro seguro para o eleitor, para os candidatos, para todo o processo eleitoral democrático no estado de São Paulo? A Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança Pública de São Paulo já estão em planejamento há muitos meses da Operação Eleição, né? Um final de semana que todo efetivo vai estar nas ruas. Para vocês terem uma ideia, a gente sobrestou, a Polícia Militar teve essa iniciativa de sobrestar qualquer afastamento, então não vai ter nenhum policial de férias, enfim, é afastado justamente para que a gente garanta 100% do efetivo no período eleitoral e que as eleições sejam, o poder público o Estado possa garantir a vontade, o exercício da democracia previsto na Constituição Federal possa ser garantido pelas forças policiais. E a gente espera que isso aconteça, que não haja o que aconteceu em outros anos, antes da nossa gestão, por exemplo, que policiais foram baleados na porta de uma escola que trabalhavam na eleição. Isso não pode acontecer. E mais do que isso, que durante a campanha nós já estamos com uma operação chamada Operação Liberdade, para evitar que o crime organizado, por exemplo, não permita que candidato A, B ou C entre em determinada região. Isso não pode acontecer, pois a gente não pode permitir que se criem estados paralelos dentro do estado de São Paulo, e a gente espera que no dia 6 de outubro tudo aconteça dentro do previsto. Por isso a gente vai empenhar o máximo esforço de efetivo, inclusive, para garantir a lisura nas eleições. Nós conversamos com o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe, secretário. Obrigado para vocês também, uma ótima semana. 10h46, falando sobre eleições e cenas ligadas à violência. Nós ouvimos o secretário falando sobre o trabalho que já está sendo planejado para o dia 6 de outubro e aconteceu mais um ataque contra candidatos. Falávamos na semana passada sobre tiros que foram disparados na direção de um candidato à prefeitura da cidade de Mogi Guaçu e dessa vez as cenas vêm do Guarujá, litoral de São Paulo. Uma candidata à prefeitura da cidade sofreu o que a polícia trata como um ataque, um atentado. Não uma tentativa de roubo, mas sim tiros direcionados diretamente ao veículo onde estava a candidata Thaís Margarido, do União Brasil. Ela é jornalista, candidata à prefeitura da cidade, estava no carro com a filha de 8 anos e o veículo foi atingido por pelo menos 4 disparos no momento em que ela saía de um compromisso dentro da agenda eleitoral. O Guilherme Oliveira está conosco para falar sobre esse assunto e atualizar o que já se sabe a respeito dessa investigação. Pois não, Guilherme? E já adiantando, o delegado responsável por esse caso trata como um atentado mesmo a candidata Thaís Margarido, do União Brasil, candidata à prefeitura da cidade do Guarujá, que fica na Baixada Santista. Ela tinha feito uma campanha ontem numa comunidade e estava já indo embora num carro descaracterizado, não tinha nenhuma informação que tratava-se ali de um carro da candidata. E ali numa área de mata, a candidata foi atacada por bandidos que saíram dessa área de mata e alvejaram
foram pelo menos 5 disparos contra esse veículo, que por sorte é blindado. Quem estava no carro? A candidata Thaís Margarido, do União Brasil, uma assessora e 2 crianças, uma delas inclusive filha da candidata, e por sorte ninguém saiu ferido nesse caso. Mas o que vem chamando a atenção é que houve um outro caso de atentado na cidade do Guarujá 15 dias atrás, com um candidato também, o Marcelo Pepe dos Santos, do PSB. A van dele foi atacada, mesma situação, por disparos também de arma de fogo. Então, são 2 casos envolvendo candidatos à prefeitura do Guarujá em 2 semanas, o que vem chamando a atenção. Nesse atentado contra a candidata Thaís Margarido, a polícia ainda não conseguiu identificar quem efetuou esses disparos, mas é claro que as investigações já começaram para ir atrás desse ou desses criminosos. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Qualquer novidade, você volta conosco no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Cobertura completa também sobre esse ataque a partir de 1 da tarde dentro do Bora Brasil, com a apresentação de Joel Datena aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10h49, agora 10h50, faltando 10 minutos, portanto, para as 11 horas da manhã. Vamos encerrar esse bloco que também teve como destaques as eleições municipais 2024, porque tem um novo levantamento realizado aqui no interior de São Paulo pelo Instituto Paraná Pesquisas. Desta vez, na disputa eleitoral para a cidade de Itu, cidade importante do nosso interior de São Paulo, cidade vizinha a Sorocaba, que tem 5 candidatos à prefeitura da cidade e que tem um cenário levantado pelo Instituto Paraná Pesquisas que mostra o seguinte cenário, e a gente leva para você essa informação a partir de agora. Você que nos acompanha com imagens do nosso canal do YouTube vê também como fica a disputa na cidade de Itu com o seguinte cenário. A pesquisa ouviu eleitores na cidade de Itu e aponta que o candidato Herculano do Republicanos lidera a disputa com 36,1% das intenções de votos. O segundo colocado é Rodrigo Moraes, candidato do PL, com 21,8% das intenções de votos. Matheus Costa, candidato do PSD, aparece na terceira posição com 17,6% das intenções de votos. Gilmar Pereira, candidato pelo Progressistas, aparece com 7,3%. E Professor Anderson, candidato do PT, aparece com 2,5% das intenções de voto. A resposta não sei ou não quero responder foi dita por 6,5% dos entrevistados. E 8,2% dos entrevistados disseram que não pretendem votar em nenhum dos candidatos ou pretendem votar branco ou nulo. O Paraná Pesquisas também perguntou aos eleitores de Itu se eles aprovam ou desaprovam a administração do atual prefeito Guilherme Gazola, do PL. A aprovação é de 38% dos entrevistados, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, e a desaprovação de 58,3%. Não sabe, não opinou, a resposta de 3,7% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada com 710 eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro. O grau de confiança é de 95%, ou seja, se a mesma pesquisa for aplicada 100 vezes em Itu, ela vai repetir esses números 95% dos casos. 95% das pesquisas terão o mesmo resultado com essa mesma metodologia, que tem como margem de erro 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa essa que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral do Estado de São Paulo. O registro é SP 04652/2024, mostrando o cenário da cidade de Itu. 10h53, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação dentro do Manhã Bandeirantes. Você que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. A gente vai girar a sua participação e trazer
Informações sobre uma investigação da Polícia Civil em Campinas que conseguiu prender um dos responsáveis pelo golpe da maquininha. A polícia já sabe que criminosos saíam da Grande São Paulo para fazerem vítimas aqui na nossa região. Como funcionava esse golpe, como a polícia descobriu e evitou um prejuízo de quase R$6 mil, é o que a gente conta logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. 10h57, 10h57, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo a participação do nosso ouvinte. Deixa eu agradecer a mensagem super carinhosa da Nereide, final do telefone 4620. A Nereide é moradora do Jardim San Diego. E aí, Nereide, só pra gente explicar direitinho, nós temos algumas restrições no processo eleitoral do que pode, do que não pode ir ao ar por ser uma emissora de rádio, uma concessão pública. Então, alguns comentários que têm um tom mais de concorda com isso, não concorda com aquilo, citando candidatos, a gente tem que andar numa corda bamba, assim, numa linha bem tênue entre o que pode e o que não pode. A Nereide, mas resumindo a mensagem dela, ela é moradora do Jardim San Diego e ela está muito preocupada se a linha 410 vai entrar no processo de licitação para a troca dos ônibus. Então, a cobrança é muito grande para que essa linha e os moradores do San Diego sejam também agraciados com novos ônibus, e ela cobra isso de quem vencer a eleição, obviamente,
porque essa licitação ela vai acontecer, viu, Nereide? E há expectativa pela troca da frota de Campinas, incluindo os ônibus do San Diego. As questões mais pontuais de bairros nós vamos ter a oportunidade de em outros momentos, já sem tantas restrições da lei e do tempo de entrevista, conversar com os candidatos no segundo turno ou o candidato que vencer a eleição. Aí a gente consegue trazer questões mais específicas e pontuais. Nessas entrevistas que nós estamos realizando dentro do Band Eleições, a ideia é a gente passar pelo máximo possível de assuntos. Sempre que vem um prefeito candidato à reeleição, é inevitável que ele fale também sobre a sua gestão e que tenha esse período para mostrar ao morador de Campinas, de Valinhos, como foi o caso da candidata à reeleição da cidade, a Itupeva. Então o candidato ele opta muitas vezes por falar um pouco sobre o que foi feito e fazer esse balanço de uma gestão na tentativa de uma reeleição, de um segundo mandato. Mas não vamos deixar para trás não, viu, Nereide? A história do ônibus do San Diego para a gente cobrar, seja quem for o próximo prefeito de Campinas. Mensagem que chega também do Edmilson, dizendo que pelo jeito nenhum dos candidatos tem projeto de lazer para a população. Ele diz que tem a impressão de que acham que as pessoas vivem de BRT, Mário Gatti, Mário Gatinho, asfalto novo. Acho muito importante a revitalização das áreas de lazer, principalmente da Lagoa do Taquaral e do Zoológico dos Jequitibás. O que ele entende que está abandonado, resumindo, que é lazer, vai andar de BRT no trajeto do Ouro Verde até o centro. Uma dica também para quem está nos acompanhando, existe um portal do Tribunal Superior Eleitoral que você pode colocar Divulga Candi Eleições. Coloque no Google, Divulga Candi Eleições. Nossa, que nome estranho. Você vai por mim que você vai chegar onde você quer. Divulga Candi Eleições é uma ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral que permite ao eleitor acessar os planos de governo de todos os candidatos a todos os cargos. Prefeito, vereador, conhecer o histórico de cada um deles, saber quanto cada um já gastou na campanha. É nessa ferramenta que eu me baseio, inclusive, para fazer muitas das perguntas que estão sendo feitas nessas entrevistas com base nos planos de governo. E olha, quando terminar o período eleitoral, a gente vai conversar um pouco a respeito dos bastidores dessas entrevistas, mas não é o caso de Campinas, porque hoje o candidato Dário Saad falou muito mais a respeito dos projetos que já foram feitos do que virá por aí. Mas o que tem de candidato aqui da região que não leu o próprio plano de governo é algo impressionante. Foram várias, e eu tô lendo todos. Antes de fazer as entrevistas, eu leio todos esses planos de governo. Mas tem alguns que foram pegos de surpresa. Ah, no seu plano de governo o senhor tem... Você vê o candidato arregalando o olho assim. Meu Deus, que parte do meu plano de governo tem isso? Tá lá. Então, um caminho que a gente tem é... Você clicando ali nesse site do Tribunal Superior Eleitoral, você coloca o município, o cargo, e aí você abre cada uma das páginas do seu candidato. Ali tem, na página proposta, a proposta de governo de cada um deles. O que foi entregue aqui, o que está no site é o que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, imagina-se que quem ganhar a eleição vai montar o governo que está naquele projeto. E aí é uma forma de depois nós cobrarmos também o que não for cumprido, o que estiver ali e não fizer parte do governo de quem for eleito. Então esse é um caminho para a gente também ficar atento e ter mais ainda a oportunidade de conhecer o que cada um dos candidatos tem a oferecer no próximo dia 6 de outubro, além do pedido do seu voto. 30% dos eleitores não têm acesso à informação digital e contam com essas entrevistas para saber um pouco das intenções dos candidatos. É o que acredita o Edmilson e esse é o nosso papel exatamente para a gente fazer um resumo do que cada um deles pensa, Edmilson. E é importante que esse espaço seja também mantido para o segundo turno e é isso que a gente tem como compromisso nas eleições 2024. Agradecendo ao Wanderson, dizendo, ele é morador ali da região da Vila Boa Vista.
ele está cobrando aqui de quem ganhar a eleição a criação de uma pista de caminhada em volta do córrego do Parque Via Norte para dar vida àquela região. Diz que tem muito mato, está escuro, é preciso ter mais segurança. É aqui uma lembrança que o Wanderson faz também de um ponto da cidade que precisa da atenção de quem for o próximo prefeito de Campinas. O Marco Silva Bedin, ele lembra que já teve em Campinas eleição com candidato impugnado, no caso do Dr. Hélio, ficou inelegível por 8 anos e naquela época quem votou nele teve o voto pedido. Hoje, candidato e prefeito pode ficar inelegível sim, é o que diz o Marco Silva Bedin. Hoje, qual é a situação do candidato Dário Saad? Ele está concorrendo, está apto a disputar as eleições, mas, segundo o TSE, com a chapa cassada, aguardando o recurso. A candidatura teve o registro cassado em ação autônoma, mas há um recurso interposto contra essa decisão, aguardando o julgamento em instância superior. Então, neste momento, ele está apto a concorrer, mas ainda aguardando o recurso desta cassação em primeira instância. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, qual a garantia de que a próxima licitação do transporte público vai ser bem sucedida? É uma questão a ser levantada também nesse período eleitoral. A Noêmia perguntando a respeito da situação do candidato, conforme dissemos agora há pouco, Noêmia, a participação também que chega do Wagner Marcondes. Veja você se isso não foi cômico. Ele estava em uma igreja na manhã de ontem quando foi anunciado que um candidato a prefeito estava presente e seria apresentado à congregação. Ele, mais do que depressa, pulou da cadeira, foi correndo para o altar. Antes que terminasse de subir, o dirigente disse: o senhor não precisa subir no altar para que as pessoas o vejam. Elas já o conhecem. Que mais aqui tem nessa história que o Wagner Marcondes nos conta? O senhor, caso seja eleito, precisa dirigir da cadeira da cidade da maneira mais digna e honesta. Ele entende aqui que foi algo que ficou um pouco envergonhado com a cena e a congregação simplesmente parou ao ver o candidato que soltou um sorriso. Achei isso fantástico. Sou partidário de que religião e política não devem dividir o mesmo altar. Após a apresentação do candidato, aí bastante gente foi em volta dele, mais que depressa eles deixaram o local. É o relato do Wagner Marcondes aqui nesse período eleitoral. Às 11h06, daqui a pouco eu giro mais a participação do nosso ouvinte, daqui a pouco eu trago também outras mensagens que chegam do nosso WhatsApp, o 19971021493. Mas agora quero trazer para você um alerta de um golpe que está sendo aplicado e que já fez vítimas em todo o estado de São Paulo e que em Campinas, por muito pouco, não fez esse criminoso com que as contas de uma senhora fossem destruídas economicamente. R$6.000 ele ia tirar do dinheiro dessa senhora, que fez algo que todos nós ultimamente temos feito: pedir um lanche, uma refeição, uma pizza, através de um aplicativo de entregas de comida. Como é que foi o golpe? Como é que a polícia está trabalhando a partir do que foi denunciado? Ela fez um pedido para uma plataforma mais famosa, essa mais conhecida mesmo. Fez lá o pedido e a plataforma respondeu dizendo que o pedido tinha sido cancelado. Segundos depois, chega uma mensagem para ela dizendo: olha, tivemos aqui um imprevisto, mas para não deixar a senhora sem a sua refeição, o nosso motoboy está indo aí e vai entregar de graça o seu pedido. A pessoa acredita que, bom, eles erraram, estão compensando, pelo menos não cobrando o valor do produto. Eis que chega o motoboy com uma refeição e diz para essa senhora o seguinte: o lanche sai de graça. A senhora só precisa pagar a taxa de entrega, mas é coisinha pouca, R$5. É aí que o bandido age. Porque na maquininha de R$5 ele programa valores como R$1.800, R$2.500, vai naquela conversa, aquela lábia de estelionatário que convence a pessoa de que tá tudo certo e ela passa esse valor. A Polícia Civil deu o bote na hora certa.
flagrou ele aplicando golpe nessa senhora. Mas a investigação não para por aí. Como é que os bandidos tinham acesso ao nome dessa vítima, ao pedido que ela fez na plataforma, ao valor desse pedido, ao endereço dela e ao telefone de contato? A polícia desconfia e já trabalha para investigar funcionários da plataforma que estejam vazando os dados para criminosos que saem de São Paulo para roubar aqui em Campinas. O Guilherme Selegato ouviu o delegado Elton Costa à frente dessa investigação e traz na reportagem os detalhes sobre o golpe da maquininha e os cuidados que a gente deve ter nessa hora. O suspeito, identificado como Leandro Vieira da Silva, foi preso em flagrante enquanto tentava aplicar o golpe em uma idosa de 74 anos. A vítima teria um prejuízo de R$ 1.800 se a polícia não tivesse chegado a tempo. Eles ligaram para ela falando que aquela compra que ela solicitou por esse aplicativo havia sido cancelada e que ia ser entregue, e por conta desse problema ela deveria pagar ali, ia receber um brinde e ia pagar só a taxa do entregador, que seria de R$ 5. A polícia já tinha recebido uma denúncia de que os criminosos conseguiam acesso às informações das vítimas por meio de vazamento de dados, através de funcionários que trabalham em plataformas digitais de comida. Os bandidos, então, recebiam a localização das vítimas e aplicavam os golpes. Os integrantes da gangue da maquininha se disfarçam de entregadores para agir. Essa bolsa estava com o bandido no momento que enganava a idosa. Na maquininha que ele utilizava, a polícia identificou outras 2 transações que quase totalizou R$ 6.000. E essa idosa seria mais uma vítima, que perderia o valor de R$ 1.800. A motocicleta que ele conduzia foi apreendida e levada para a delegacia. O suspeito confessou o crime e diz que é de São Paulo, mas que vinha para o interior aplicar esses golpes. O avanço da tecnologia facilitou o nosso dia a dia, mas, por outro lado, abriu brechas para novos tipos de golpes, como os da maquininha, que vem crescendo diariamente. Segundo a polícia, desde a pandemia, os casos de golpes digitais cresceram quase 300%, e na maioria das vezes, as vítimas são idosos, ocasião em que a quadrilha sempre acaba se aproveitando da inocência deles. Os idosos têm que tomar um cuidado em situações parecidas como essa, que hoje, com esse aplicativo, amanhã será outro, mas toda forma de entrega, de utilização de cartão, de comunicação ali que se pareça um pouco estranha, tomar cuidado, evitar fazer e pedir auxílio de uma pessoa do seu convívio que ela tenha confiança. E é importante que esse alerta feito pelo delegado Elton Costa chegue o quanto antes a mais gente, porque os bandidos estão agindo desta maneira, aproveitando de clientes, e aqui a gente fala idosos, mas não são só idosos, são pessoas que às vezes não têm tanta intimidade com o aplicativo e acabam caindo em conversas de estelionatários. Mas especificamente nesse crime, vamos ser honestos, mesmo quem está acostumado poderia cair nessa modalidade, porque a pessoa tem todas as suas informações nas mãos. O que a Polícia Civil deixa claro também é que a plataforma ajudou na prisão desse homem, porque a própria empresa identificou que tinha algo errado acontecendo e está, segundo a Polícia Civil, ajudando em uma investigação interna sobre quem pode estar vazando esses dados. Então, a plataforma pode ter, de alguma forma, no início, sido, no mínimo, negligente com o vazamento de dados, ou não tinha capacidade naquele momento de identificar o que estava acontecendo, mas uma vez identificada, a ação foi imediatamente comunicada à polícia. Então é importante trazer esse reforço e trazer esse crédito também para a empresa que está, segundo a Polícia Civil, trabalhando para que cenas assim não se repitam. E não foi o único caso nas últimas horas ligado à violência contra idosos. Uma senhora de 70 anos foi agredida durante um assalto enquanto chegava em casa no Jardim do Trevo, crime que aconteceu na manhã de ontem. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o exato instante em que ela chegava em casa, abria o portão eletrônico para estacionar e assim que para o carro, um criminoso
entra com outro veículo na garagem dessa senhora. Na hora em que ele força essa entrada, ele bate no para-choque do carro da vítima, então ela se assusta, vai até a porta do carro e ali o bandido começa a chutar o veículo e a agredir essa senhora de 70 anos com socos no rosto. A vítima caiu no chão, o criminoso continuou agredindo com chutes, pisou nessa senhora e depois tira o carro usado no crime, volta, dá ré no veículo da vítima e leva o carro dessa senhora. Uma ação que dura cerca de 2 minutos e é extremamente violenta. O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a ser acionado porque ela precisou de atendimento médico urgente. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas e esse assaltante ainda não foi localizado e não foi preso. Quem tiver informações que ajudem a Polícia Civil na identificação e na prisão desse criminoso, pode ligar para o telefone 181, o Disque Denúncias, que de maneira anônima você pode, quem sabe, dar uma pista que para a polícia é o que falta para chegar até esse homem extremamente covarde, violento e que precisa ser o quanto antes tirado das ruas para a proteção da sociedade como um todo. Quem faz isso com uma senhora dentro da casa dela de 70 anos só mostra a periculosidade de viver em sociedade. 11h15, marca o 5º sinal para a gente fechar esse bloco das ocorrências policiais. Mais um feminicídio foi registrado na região, dessa vez cidade de Socorro. A Polícia Civil investiga a morte de Margarida da Rocha Moreira, de 44 anos. Ela foi morta dentro da própria casa, que fica ali na região da rodovia Otávio de Oliveira Santos. A suspeita é que o companheiro dela tenha cometido o crime e depois fugido. Esse homem segue foragido até o momento. Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, chegaram no local, encontraram o corpo da vítima dentro de um quarto coberto com um lençol. Marcas de sangue foram registradas pela perícia nas paredes e no chão do cômodo. Isso significa o indicativo de luta corporal. Uma mulher conhecida do casal prestou depoimento como testemunha e informou que o suspeito, identificado como Adriano, teria confessado o crime para ela e dito que estava indo para Minas Gerais. Ele também teria ligado para um membro da igreja que ele frequentava, dizendo que perdeu a cabeça e acabou tirando a vida da companheira. O corpo de Margarida foi velado no último domingo, ontem, no velório municipal de Socorro, e é sepultado na manhã de hoje, neste momento, no cemitério municipal da cidade. Caso registrado como feminicídio, ainda há o aguardo dos exames do Instituto Médico Legal no corpo e do trabalho pericial da Polícia Técnico-Científica na cena do crime. A Guarda Municipal de Socorro acompanha a ocorrência, colaborando para as buscas do suspeito, e já há troca de informações entre as polícias do estado de São Paulo e de Minas Gerais, caso a denúncia de que ele fugiu para o outro estado seja confirmada pelas autoridades. Porque aí é possível fazer um cerco. Bandidos não trabalham com limites de município, divisas de estado e às vezes nem mesmo com fronteiras de país. Por isso é importante que as polícias de São Paulo, de Minas Gerais, tenham um trabalho conjunto também, para que não haja aquela sensação de que quem comete um crime em um estado se sente protegido ao fugir dali. Havia muita dificuldade há alguns anos no diálogo entre as polícias e até no sistema das autoridades. Sistemas que não se conversavam. Isso já melhorou nos últimos anos. Isso já vem mudando, tanto pela troca de informações quanto pela possibilidade de dados serem compartilhados com mais facilidade para chegar a prisões assim. E é isso que se espera das polícias trabalhando em conjunto, sejam as diferentes forças de segurança dentro do estado de São Paulo, seja entre estados diferentes, para que não se demore aquele tempo que muitas vezes faz com que familiares de vítimas sintam que nós vivemos num país onde não há justiça. Não é um sentimento à toa, não é um sentimento baseado em achismo, é um sentimento baseado em histórias recentes de pessoas que cometeram crimes e não pagaram por ele. Somente com essa mudança e com um trabalho conjunto é que, quem sabe,
a gente consiga ter mais do que segurança, a sensação de segurança, que também faz parte do nosso cotidiano. Deixa eu trazer aqui mais um giro da participação do nosso ouvinte que nos escreve pelo WhatsApp 19971021493. O Adriano Vermelho, ele traz o seguinte tema para a nossa análise. Diante de momentos únicos para uma república que se quer e quiser continuar democrata, movimentos cruciais são necessários e dentre eles o natural exercício do judiciário, o respeito ao legislativo e suas atribuições, além da liberdade de expressão, com ênfase para o cumprimento de leis previamente discutidas e que não inclui se esconder atrás de falsos direitos e subterfúgios quase legais para perseguir ou defender quem não concorda com sua maneira de enxergar. O Adriano diz que assim, com muita responsabilidade, sem atropelos, vamos nos adaptando aos novos tempos, onde, por exemplo, as redes sociais podem ser tanto a cólera quanto o bálsamo. E desejando bom dia a todos os nossos ouvintes, na manhã de hoje, o Adriano Vermelho participando nesta edição do Manhã Bandeirantes. Também a participação aqui do Ricardo Silva, mandando pra gente também mensagem, repercutindo também a entrevista com o candidato à Prefeitura de Campinas, candidato à reeleição, Dário Saad. Se você não conseguiu acompanhar essa entrevista, ela segue disponível no nosso canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas. 11 horas e mais 20 minutos. Vamos falar sobre a nossa economia. Estamos chegando já aos últimos dias quase do mês de setembro e já tem muito comerciante pensando nas vendas de fim de ano. Foi ao supermercado no final de semana, já viu a quantidade de panetones que estão vendendo nas gôndolas? E as decorações que começam timidamente, mas já terem aquela carinha de Natal, aquele Papai Noel ali no cantinho da loja, já começa a dar as caras. Mas o principal para a economia nessa época do ano é o aumento nas vagas temporárias. Já começou o processo de seleção para os funcionários que querem trabalhar nas lojas que têm horário estendido, aumento nessa época do ano de clientes e, por que não, servem também de porta de entrada para um emprego fixo a partir do mês de janeiro. A Lucimeri Ramalho conta pra gente a expectativa do comércio em Campinas para este Natal e histórias também de quem entrou temporário, mas se tornou funcionário definitivo. Lucimeri. Ainda estamos em setembro e essa loja de calçados na região central de Campinas recebe um cliente atrás do outro. E para atender todo mundo, é claro, precisa de vendedor. E as vagas para contratação já estão abertas. Isso porque com a aproximação do final do ano, o movimento dobra por aqui. Para esse ano serão disponibilizadas 100 vagas temporárias para novos colaboradores. A partir de outubro a gente começa as contratações, mas a partir de agora a gente já pega currículo, vai selecionando. A gente vai abrir esse ano 100 vagas os 3 últimos meses. Para a região metropolitana de Campinas, segundo a Associação Comercial Industrial da cidade, são mais de 16.500 vagas temporárias no comércio. Só aqui em Campinas, 7.811, um número 3,86% maior que o registrado em 2023. O que impulsiona muito é a própria situação econômica do país, onde teve um PIB muito favorável, até além da expectativa do próprio governo, e as datas comemorativas daqui para o final do ano, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. E para quem está em busca de um emprego, esse é o momento de já preparar o currículo. E para sair na frente, algumas características ajudam na hora do lojista contratar. A própria dedicação do funcionário é fundamental, o conhecimento que ele tem na loja ou no setor que ele estiver trabalhando e o bom atendimento ao consumidor, que é o que o consumidor sempre busca. O Igor é um belo exemplo de quem começou como funcionário temporário e foi contratado. Ele tem 9 anos de loja, teve paciência, foco e hoje está em treinamento para assumir um cargo de gestor. Se você quer um objetivo, se você quer construir algo na frente, você focar no seu serviço, porque às vezes você acha que não vai dar certo, mas vai dar super certo para frente. É só você ter força de vontade. E por aqui o foco é esse.
que o contrato temporário se torne efetivo. A vaga temporária é só o nome temporário. A gente torce muito para que a pessoa goste, faça bem feito e fique com a gente anos e anos. 11h23, nós abrimos essa edição falando a respeito dos incidentes que aconteceram no final de semana em função das chuvas que caíram na região e também do vendaval que chegou inclusive a atingir o hospital Mário Gatti. E nós dizíamos que já havia um trabalho realizado para a troca do material que caiu durante o vento que chegou à casa dos 35 quilômetros por hora. Nós temos atualização a respeito deste assunto também aqui para trazer para você que está chegando conosco dentro do Manhã Bandeirantes. É uma semana em que o tempo vai continuar firme. Até quinta-feira não há previsão de chuva em Campinas, mas a chuva do final de semana já deu uma melhorada na qualidade do ar, já melhorou aquilo que nós estamos há alguns dias sofrendo, só que também veio acompanhada desse vento. Então, para você que está chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes, na noite de sexta-feira teve uma ventania que derrubou placas do teto acartonado do pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti. A atualização neste momento é de que a rede Mário Gatti de urgência e emergência e hospitalar informa que já foi finalizado o reparo no teto do pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti em menos de 24 horas após o incidente ocorrido e que isso não fez com que nenhum paciente tivesse o atendimento interrompido na cidade. Importante ressaltar, segundo a nota da Prefeitura, que o espaço ainda está em obras, nenhuma pessoa ficou ferida e o atendimento não foi comprometido. A equipe de manutenção esteve no local, a obra foi garantida com o isolamento do espaço para a segurança dos pacientes, para a segurança dos funcionários, e a construtora foi quem realizou os reparos já entregues com a troca desse espaço no principal hospital municipal da cidade de Campinas. Às 11h25, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia e reforçando o convite para que ao longo dos próximos dias você continue conosco sempre de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Ouvindo nesta semana os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas. Amanhã conosco, Rafa Zimbaldi, candidato do Cidadania à Prefeitura da cidade. Você acompanhou o nosso Manhã Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e de Danilo Capucci na central técnica. E amanhã, às 8 horas da manhã, eu conto com a sua presença novamente aqui conosco no microfone forte da RB, que a partir de agora traz mais informações sobre o esporte e o Campeonato Brasileiro da Série B. É o destaque dentro do Nossa Área com Carlos Henrique. Um fim de semana em que os times de Campinas só acompanharam o Ituano PD, o que foi bom para segurar o time de Itu na zona de rebaixamento. Acompanharam o confronto entre Goiás e Mirassol. A Chapecoense ganhar do Avaí não foi o melhor dos resultados para os times de Campinas. E amanhã os dois entram em campo com transmissão da Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Amanhã às 7 da noite tem Operário e Guarani na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Às 9h30 da noite no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e América Mineiro. E as emoções do futebol você confere com o timaço da Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, Carlos Henrique traz a preparação dos dois times para essa importante rodada da Série B. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse